Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, mais uma videoaula, Paisagens Naturais do Brasil, parte 2. Vamos falar nessa aula um pouquinho sobre clima e biomas, né? Clima e biomas do Brasil, né? Sobre os climas do Brasil, primeiramente precisamos lembrar lá das zonas climáticas, né? O Brasil, ele está localizado, né, em grande parte do seu território na zona intertropical, né, que é a faixa do globo terrestre entre os trópicos, né, onde nós registramos as maiores temperaturas, né? Então, por conta disso, a presença de climas quentes. Mas existe uma parte do território brasileiro, né, que é cortada ao sul, né, pelo Trópico de Capricórnio, que é justamente essa região que pega aqui parte, né, do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, tá? Essa região ela está dentro da zona temperada sul, isto é, né, uma pequena parte do território brasileiro, né, está dentro da zona temperada sul e por conta disso apresentam climas propriamente frios, vamos dizer assim, né, do tipo subtropical, climas com baixas temperaturas. Então aqui ao lado eu tenho o mapa do Brasil, né, o mapa do Brasil climas, né? Então a gente observa que há uma predominância de climas quentes no Brasil, justamente por conta dessa sua posição geográfica, né? O Brasil é um país tropical, mas uma pequena parte do seu território apresenta clima frio, né, do tipo subtropical. Então eu tenho aqui o clima em vermelho, o clima equatorial úmido, né, que pega a região equatorial, né, parte da região norte do país. Essencialmente esse clima apresenta elevada temperatura, né, e elevada umidade, tá? É muito comum a abundância de chuvas nessa região. Temos em amarelo o clima semiárido, né, o tropical semiárido, que é a região ali do Nordeste brasileiro, né, associado à região, a sub-região nordestina, né, do sertão nordestino, né, um clima quente e muito seco, tá? Temos o clima subtropical, que é essa parte em verde, né, um tom de verde mais escuro, né, que pega a parte aqui dos estados, né, do Mato Grosso do Sul, né, Paraná, né, e São Paulo, né, além dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né, a temperatura aqui são temperaturas muito baixas, tá? A média é muito baixa durante todo o ano, tá? Temos o clima tropical, né, em laranja, né? Observe que temos uma grande parte do território brasileiro com clima tropical, também tem uma mancha, né, do clima tropical na região norte do país. Temos o tropical atlântico, né, que ele é quente e um pouco mais úmido que o tropical por conta justamente de sofrer o efeito da maritimidade. E temos o tropical de altitude, que é o clima, né, com temperaturas mais baixas em função da altitude. Lembrando que a altitude é um dos fatores climáticos, né? A altitude influencia na temperatura a partir do momento em que, em média, acima dos, né, 100 a 200 metros de altitude, a temperatura tende a diminuir 1 grau Celsius. Então, o tropical de altitude pega justamente as regiões mais elevadas, onde a temperatura é mais baixa, ok? Massas de ar atuantes no Brasil. Como a gente está falando de clima, a gente vai falar de massas de ar. Lembrando que massas de ar são grandes porções da atmosfera que têm características próprias de temperatura e umidade, né? A massa de ar ela pode ser quente ou fria, né? E também pode ser úmida ou seca, tá? Então aqui nós temos a indicação das principais massas de ar que atuam, né, no território brasileiro durante o verão e durante o inverno. Então, para a gente lembrar aqui, a indicação das massas de ar acontece da seguinte forma, né? O Mzinho, né, minúsculo, M minúsculo indica a massa, né, a massa de ar, né? O E, né, a letra E, significa que ela é equatorial, a letra T significa que ela é tropical e a letra P significa que ela é polar. Então é uma massa equatorial, uma massa tropical, uma massa polar. O A, né, a outra letra, né, o A minúsculo, significa que ela é atlântica, e significa que ela se forma sobre o Oceano Atlântico. Então, essa aqui é uma massa equatorial atlântica, né? Massa tropical atlântica, né? Massa equatorial, C significa
continental, significa que ela está e se forma sobre o continente, tá? Massa equatorial continental, massa tropical continental e massa polar atlântica, ok? Tanto no verão quanto no inverno, essas massas atuam, né, sobre o território, claro, de forma diferente. Algumas acabam trazendo mais chuva, outros, né, trazem período de seca, tá? Trazem mais frio, baixas temperaturas, então isso obviamente vai depender da estação do ano, tá? As massas de ar, geralmente elas recebem essas denominações dependendo da área onde elas se formam, tá? Então, se elas se formam na região equatorial, ela vai ser indicada pela letra E. Se elas se formam na região tropical, elas vão ser indicadas pela letra T, e nas regiões polares pela letra P, tá? O fato de serem úmidas ou secas vai depender também do local onde elas se originam ou se elas estão estacionadas muito tempo, né, sobre uma região, ela passa a adquirir características daquela região. Então, as massas úmidas são aquelas que se formam geralmente sobre o oceano, tá? Aquelas que se formam sobre o oceano, elas são úmidas. E as que se formam sobre o continente, né, elas são secas. Só que há exceções, como por exemplo, a massa equatorial continental, nesse caso específico, né? Lembre-se, essa região é a região equatorial, essa aqui é a floresta amazônica. Então, ela, como essa massa ela se forma sobre a floresta amazônica, ela é úmida. Por que ela é úmida? Porque aqui acontece o fenômeno da evapotranspiração, que é a perda de líquido por parte dos animais e vegetais. Além de ter a evaporação dos corpos líquidos da região, nós temos a evapotranspiração. Então, essa região aqui indica um alto índice pluviométrico, obviamente, né? Essa massa continental aqui, ela é úmida, tá? Já, diferentemente, a massa tropical continental, essa aqui, ela é seca, tá ok? Então, há exceções, tá bom? Vamos lá? Dando sequência aqui, nós vamos para os biomas brasileiros, né? Sobre os biomas brasileiros, a indicação, né, do bioma amazônico, né? Nós temos a Amazônia, né, que na verdade representa a nossa grande floresta equatorial. Lembrando que a floresta equatorial amazônica, na verdade, ela não está apenas dentro do território brasileiro, tá? Existe um termo chamado Amazônia Internacional, que é a floresta amazônica, né, a floresta que abrange território de outros países vizinhos. E no nosso caso, nós temos a Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é a área da floresta que abrange, né, o território brasileiro, tá? Indicando aí que, inclusive, a Amazônia Legal ela ultrapassa os limites territoriais da região norte, tá? Então, a região norte é uma das regiões, né, a região oficial do IBGE, mas o que nós chamamos de Amazônia Legal, por exemplo, tem floresta, né, no Maranhão, tem floresta no Centro-Oeste, tá? Então, por conta disso, a floresta amazônica ela ultrapassa os limites da região norte, ok? A floresta amazônica em si é uma floresta úmida, né, de grande porte, né, com vegetação bem densa, né? Nós temos aqui em verde mais claro, né, a caatinga, né? A caatinga também é um tipo de formação vegetal característico do Nordeste brasileiro, onde nós temos aí um baixo índice pluviométrico, alta temperatura e uma vegetação adaptada à seca, né? Que nós vamos falar mais para frente aqui. Nós temos o cerrado, né, em verde, né, bem clarinho aqui, o cerrado brasileiro, né, que para muitos se assemelha muito à savana africana, né, árvores esparçadas, né, galhos retorcidos, né, um ambiente muito seco, onde a vegetação não se desenvolve muito. Temos em amarelo a Mata Atlântica, né, a floresta tropical, a nossa floresta tropical chamada de Mata Atlântica, porque necessariamente ela sofre a influência, né, do Oceano Atlântico, né? Então essa é um dos ecossistemas, né, um dos biomas mais afetados, né, do Brasil, assim como o Cerrado, nós chamamos de hotspots, que são biomas que estão prestes a desaparecer, né? A floresta tropical, né, a Mata Atlântica, ela quase que desapareceu por conta do processo histórico de urbanização no país, ok? Temos o Pampa, né? O Pampa na região, no extremo sul do país, né, que são os campos, né? É a região plana, né, principalmente de gramíneas, muito adaptada à agricultura e à pecuária. E temos, né,
um bioma, né, especificamente brasileiro, né, o Pantanal, né, o Pantanal Mato-Grossense, né, que é a maior área alagada do mundo, né, e é o berçário de várias espécies da fauna e da flora. Ok? Vamos lá, vamos dando sequência. Os domínios morfoclimáticos, né? Os domínios morfoclimáticos, na verdade, eles estão diretamente ligados à formação vegetal, ao relevo e às questões do clima, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o tipo de vegetação eles têm uma forte relação com a questão climática, né? A vegetação ela se adapta ao tipo climático, né? As características que envolvem a umidade, temperatura, pressão atmosférica, ok? Então, o que nós chamamos de domínios morfoclimáticos tem relação com vegetação, com o clima, né, e o próprio relevo da região. Então, nós temos esses domínios morfoclimáticos brasileiros. Temos o domínio amazônico, o domínio do cerrado, mares de morros, né, as caatingas, as araucárias, as pradarias, né, e as faixas de transição, né, que são os biomas que, na verdade, acabam representando aí a transição entre eles, ok? Tudo bem? E mais, nós temos aqui a indicação, né, dos nossos biomas, né? Nós temos a floresta amazônica, né? Uma representação da floresta amazônica, uma região de mata fechada, mata densa, né? Alta pluviosidade, como eu falei. Nós temos aqui a indicação do cerrado brasileiro, né? Áreas muito esparçadas, né, árvores que não se desenvolvem muito, né, galhos retorcidos por conta justamente da baixa pluviosidade. Temos a caatinga representando o Nordeste brasileiro, né? A vegetação de caatinga é uma vegetação adaptada à seca, né, que nós chamamos de xerófilas ou xerófitas, que são plantas que substituem as folhas por espinhos, é o exemplo do cacto, né, da palmas, tá? Nós temos o pampa, né, o pampa brasileiro, né, que são os campos, obviamente, áreas do sul do Brasil, onde há a presença, né, do chamado que nós chamamos de campos limpos e campos sujos, né? Campos limpos são aquelas áreas de gramíneas extensas e campos sujos, áreas de gramíneas com a presença de algumas árvores de porte um pouco maior, ok? Nós temos o Pantanal, né, que é um berçário das espécies, a maior área de alagado do mundo, né, que teoricamente representa aí um ecossistema bem particular, ok? Temos a nossa Mata Atlântica, né, que é na verdade um desses ecossistemas aí que mais vem sofrendo com o processo de urbanização, né? Essa região é altamente urbanizada e por conta disso acaba sendo um ecossistema também muito desmatado, ok? Então, até a próxima aula.